Luz, câmera, cortando. Pode cortar. Vai. Aí você ficou meio assim... Traumatizado. Então, eu virei construtor. Vou te contar por que eu virei construtor. Tudo por causa do poder das palavras, cara. Né? Tudo começou... Eu levo muito a sério quando a Bíblia fala de Paulo. Né? Não lembro o versículo, mas é mais importante o contexto do que simplesmente a teoria. Né? A importância da gente falar o que a gente pensar. Né? Ele fala, ó, tudo que for de bom agrado, tudo que for amoroso, isso pensar. E aí, eu sempre tive isso. E eu recentemente participei de mais um... Gosto dessa parte de neurociência. Eu participei de um treinamento. E aí eu descobri um padrão. Uma dificuldade que eu tinha para reforma, cara. Reforma na minha casa. Obra. Isso, obra. Né? Eu fui... Medo não. Eu me sentia desconfortável. Literalmente desconfortável. E aí o que eu fiz? Nesse treinamento, eu descobri qual era a origem. A origem foi na minha infância. Eu descobri na minha infância lá um trauma de um momento de discussão, como a nossa infância. Então, ou seja, os nossos maiores bloqueios estão lá na infância, né? Sim. E aí eu descobri um momento na minha família ali que houve uma situação muito, muito desagradável entre família. A gente estava numa situação complicada e eu vi meus pais, minha mãe e meu pai tendo que, literalmente, pegando os blocozinhos para dividir uma casa. E eu lembrei dessa cena. Por que ele dividiu a casa do bem? Foi por causa de uma situação na família lá e tivemos que... A gente estava morando na casa da minha avó, por questões financeiras mesmo. Aí metade ficou para minha tia e metade ficou para o meu pai. E ali aquela cena do colocar os tijolos marcaram fortemente. E eu trouxe veio essa memória desse caso. Reforma, né? Isso. Aí o que eu fiz? Existe uma forma de desbloquear isso. Mas isso fica para um outro corte, tá bom? Mas falando, você não vai colocar no vídeo não, mas eu vou botar aqui. E você corta. Isso, você corta. Eu corto. E eu descobri por que isso me bloqueava naquele processo. E aí eu fiz literalmente naquele treinamento, a gente falou, ó, pega uma arma que você acha importante para você. E se veja nessa cena, numa cena que você acha que você quer mudar. E aí eu peguei uma espada, lembrei de uma espada e fui naquela parede, olha só, literalmente eu via minha mãe, meu pai, colocando aqueles tijolos e eu cheguei com aquela espada na parede, naquela parede só dos blocos, sabe? E destruí aquela situação, né? Aí passou, saí de folga, depois do treinamento, foi recentemente, eu falei, tem que colocar em ação, né? Porque, na realidade, minha esposa, a gente já vem tentando fazer uma reforma já há uns 4 anos. E minha esposa, vamos, Márcio, não. Por quê? Porque isso mexia com o meu emocional. Aí foi quando eu embarquei recentemente. Ela falou, olha, não vai passar mais essa obra. Já contratei o pedreiro, já vamos começar a obra e vamos para cima. No mesmo dia, eu falei... Deu positivo. Quando foi no mesmo dia, no final da tarde, eu comecei a ficar gripado. Nossa, somatizou a esse ponto. Pra você ver, isso é só o começo. O meu emocional começou a reagir. Começou a vir os sabotadores. Começou a gente. O meu emocional comecei a ficar muito... Falei, cara, como eu tomando sempre vitamina C, piorou. Eu sei quando eu estou estressado. Quando estou estressado, eu dou muita escama no cabelo e começo, ou seja, tem muitas caspas. É um infarto que tem alguma coisa difícil é o meu sinal psicológico, liberar. E eu falei, não vou parar nisso. Desembarquei. Cheguei em casa, ainda faltava uma semana para mim entrar de férias, e minha esposa, ó, amanhã o pedreiro já tá chegando aí. Aí eu falei, vambora, vamos entrar. Mas deixa eu abrir um parênteses e voltar no treinamento que eu fiz. No treinamento, ele pediu assim, escreva no papel, faça um desenho, como é importante. Aí a gente olha na Bíblia, quando Deus fala assim, ó, escreve para que aqueles que passem correndo leiam a importância da imagem. Como é importante. Faça um desenho do que você quer e o que você quer realizar.
E eu fui lá na frente e falei a situação e eu falei onde eu queria chegar. E você vai ver o que eu disse e o que aconteceu. Aí começamos, voltamos, tá, só abri o parque porque eu lembrei da situação para dar contexto. Para dar contexto. Aí, o que aconteceu? Começamos a obra, tal, primeiro dia da obra. O pedreiro chega em casa, o menino, para fazer quebrar. Como eu trabalho em área industrial, eu sei o que a gente lida muito com segurança, então o cara tem que usar EPI e tudo mais. Eu vi a situação, mas não falei nada. Me senti desconfortável de falar alguma coisa para ele. Aí ele chegou de bermuda e tudo, só que ele foi para quebrar o banheiro. Você imagina, azulejo, o cara quebrando azulejo. Quebrando, daqui a pouco no final da tarde, na parte da manhã isso ainda. Assim, no finalzinho da parte da manhã, só escuto... Aí minha esposa vai na escada assim, vê, tá ele sentado no chão. Ele muito sangue, aqui na canela. Abriu um beijo na canela. Aí na hora, o que meu corpo falou? Eu não falei pra você não fazer obra nenhuma. Meu corpo já tava reagindo e querendo o tempo todo me sabotar. Aí minha esposa, não. Aí eu peguei ele, minha esposa já no canto, assim, já foi desmaiar. Eu falei, não, mas vamos. Peguei ele, levei pra UPA pra fazer a sutura e só vim no dia seguinte. Ótimo. Voltou no dia seguinte. Chegou no dia seguinte, o menino vai, arrumei roupa pra ele, arrumei bota, tudo. Ele vai e torce o pé. Misericórdia, gente. Mas a carga dele, né? Não, é isso. Nós precisamos. Você é cristão? O que eu quero falar pra você, você vai sair daqui, depois dessa consultoria, você vai ver que torce o pé. Misericórdia, gente. Mas a carga dele, né? Não, é isso. Nós precisamos. Você é cristão? O que eu quero falar pra você, você vai sair daqui, depois dessa consultoria, você vai ver que nós espiritualizamos muita coisa. Sim. E na realidade, quando você toma uma atitude, o teu ambiente, ele muda totalmente. Eu vou falar um termo aqui que às vezes alguns veem como místico, mas não, a gente precisa ter a mente aberta com cristão. Nós somos energia. Sim. E o que acontece? A minha decisão começou a influenciar. A partir do que eu escrevi. No final eu vou dizer o que eu escrevi. E você começou a quebrar as barreiras. É isso aí. Aí a sabotagem começa a... ajuda se lasca. Acontece comigo direto. Eu fico olhando assim. É isso aí. Por isso tem coisas que acontecem que eu vou perguntar ao Senhor, eu posso ajudar essa irmã, eu posso fazer isso? Justamente por conta disso, porque às vezes a energia da pessoa sai para ajudar ela, como o pedreiro estava ali para te ajudar. Sim, mas... E o seu sabotador influenciou todo aquele ambiente. É isso aí. Sem defesa. Só que é o seguinte, eu sabia, só que, vamos lá, Deus me avisou, eu tinha experiência de segurança. Quando ele chegou de chinelo e bermuda e começou a quebrar, no meu consciente, na hora, eu falo assim, cara, não é correto ele fazer. E o que eu fiz? Eu fui complacente. Deixei que a sorte andasse. A ponto que o dia seguinte, o que eu fiz? Se chegar lá, o menino tá todo de roupa e tudo mais. Passei rápido, senão eu vou te atrasar aqui também. Fui pra situação. Não, segundo o menino foi, machucou, tudo bem. Conforto faz parte. Senão não cresce. É isso. Aí você fala assim, Márcio, você está completamente bloqueado na questão de coisas. Não, todo dia é um sacrifício para mim lá na obra. O pó, a sujeira, faz parte. Por quê? Vamos olhar agora para a neurociência. O que acontece com as conexões? O cérebro faz o quê? Sinapse. Quanto mais eu vejo uma coisa, mais forte fica essas conexões. E o que eu tenho que fazer com o tempo que eu estou fazendo agora? Eu estou mudando para quê? Para quebrar. Eu preciso diminuir essas sinapses que estavam do procrastinar, do não gostar de obra e começar a reforçar o coisa. Que eu gosto de obra, que eu gosto disso, entendeu? Criando outras. Quando você vê o resultado. É isso. Eu estou começando a gostar, gente. Estou começando a gostar. Sabe? Sobre obra, por exemplo, a Sabrina está cuidando da parte toda inclusive ela está postando a obra que a gente está fazendo.
eu tô começando a gostar, tá vendo? Assim, pô, que legal, porque eu sou muito organizado, sou bagunceiro, sou, mas eu não gosto de ter as coisas fora do meu controle, no sentido, isso é muito forte. Mas por outro lado, isso é um bloqueio, porque o perfeccionismo não é de Deus. Não. Feito é melhor do que perfeito. Graças a Deus. É isso aí. Eu era assim também. E Deus trabalhando isso comigo. Por isso que você não fala em público. Por isso que eu não falo com o Porque pai você acha que pode errar em algum lugar. Isso aí. E assim, eu fico com as crianças toda terça-feira lá na igreja. De 7 a 8 anos. E é muito improvável, você não sabe o que vai acontecer. Então assim, ou você se adapta ali os recursos que você tem da melhor maneira naquele momento na sua vida, ou você vai viver se estressando, porque você não consegue controlar aquele momento. Sim. Aí Deus fala dessa, eu falei, Tá. como é que pode? Vou dar o último spoiler pra vocês aqui pra mim ir embora, pra deixar o gatilho aqui. Quer deixar gatilho? Olha esse gatilho. Importante, ó. Vocês sabiam que o nosso corpo ele é dividido em duas partes? O lado direito está relacionado a quem? Ao logo... Não, vamos dizer ao lado paternal. Vamos falar de família. Isso aí eu não sei. O lado direito Aham. tem a ver com a mãe. Aham. O lado esquerdo tem ligações com o pai. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Meu pai biológico, minha mãe foi uma mãe solteira. E queira ou não queira, a minha infância ligada ao meu pai teve assim, ou seja, minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre falou bem, mas esse lado feminino, lado do masculino, queira ou não queira, você sendo ainda, você cria-se uma pergunta, né? Eu não vim ter contato com ele com 15 anos, mas por que eu estou abrindo esse parênteses? Você já viu pessoas assim, isso pode ser... Aí, vou dizer assim, o que eu vou falar? Isso não é uma regra, mas fisicamente, psicologicamente, você vê uma pessoa que ela tem um lado todo tatuado do corpo, só um lado. Você pergunta se aquela pessoa teve algum problema relacionado ao pai ou à mãe, entendeu? Vou dar um exemplo meu. A Bíblia fala que o lado emocional é tão forte que os ossos podem ser até quebrados. Sim. E eu vou te dar um ponto, só para vocês saberem disso. Que lado é o lado do pai? Direito. Esquerdo. O que é isso aqui na minha perna? Cicatriz. Osso quebrado. Sabe o que foi? Foi jogando bola uma vez com meu pai. Direito. Foi uma coisa aqui que era o quê? Um lado relacionado ao meu relacionamento com meu pai. Ainda que eu não tive, minha mãe nunca falou, eu tive um processo de perdão para desbloquear muitas coisas na minha vida relacionada. Então, só por aqui, só depois. A importância do perdão. Depois de ter conhecido, né? Oi? Depois de ter conhecido teu pai, que aí você entrou no processo de perdão, né? Aí eu comecei a estudar, fiz trabalhos na igreja de libertação, fiz alguns treinamentos. Eu sempre gostei dessa parte de psicologia, de entender que muitas coisas na minha vida, gente, eu perdi um apartamento, porque minha mãe guardava uma carta dizendo coisas que meu pai disse. Algo ela veio me mostrar com 20 anos. Eu queimei esse papel, eu não conseguia queimar, agora eu vou pro lado espiritual. Eu fui lá para fazer um processo de libertação, eu tinha ido para um treinamento, não sei se quem conhece. Feito é melhor do que perfeito. Graças a Deus. É isso aí. Eu era assim também. E Deus trabalhando isso comigo. Por isso que você não fala em público. Por isso que eu não falo com o Porque pai você acha que pode errar em algum lugar. Isso aí. E assim, eu fico com as crianças toda terça-feira lá na igreja. De 7 a 8 anos. E é muito improvável, você não sabe o que vai acontecer. Então assim, ou você se adapta ali os recursos que você tem da melhor maneira naquele momento na sua vida, ou você vai viver se estressando, porque você não consegue controlar aquele momento. Sim. Aí Deus fala dessa, eu falei, caraca, como é que pode? Vou dar o último spoiler para vocês aqui para mim ir embora, para deixar o gatilho aqui. Quer deixar gatilho? Olha esse gatilho. Importante, ó. Vocês sabiam que o nosso corpo ele é dividido em duas partes? O lado direito está relacionado a quem?
ao logo... Não, vamos dizer, ao lado paternal. Vamos falar de família. Tá, isso aí eu não sei. O lado direito Aham. tem a ver com a mãe. Aham. O lado esquerdo tem ligações com o pai. Vou dar um exemplo que aconteceu. Eu, meu pai biológico, assim, minha mãe foi a mãe solteira. E queira ou não queira, a minha infância ligada ao meu pai teve assim, ou seja, minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre falou bem. Mas esse lado feminino, lado do masculino, queira ou não queira, você sendo ainda, você cria-se uma pergunta, né? Eu não vim ter contato com ele com 15 anos. Mas por que eu estou abrindo esse parênteses? Você já viu pessoas assim, isso pode ser... Aí, vou dizer assim, o que eu vou falar? Isso não é uma regra, mas fisicamente, psicologicamente, você vê uma pessoa que ela tem um lado todo tatuado do corpo, só um lado. Você pergunta se aquela pessoa teve algum problema relacionado ao pai ou à mãe, entendeu? Vou dar um exemplo meu. A Bíblia fala que o lado emocional é tão forte que os ossos podem ser até quebrados. Sim. E eu vou te dar um ponto, só para vocês saberem disso. Que lado é o lado do pai? Direito. Esquerdo. Perdão. O que é isso aqui na minha perna? Cicatriz. Osso quebrado. Sabe o que foi? Foi um jogando bola uma vez com meu pai. Direito. Foi uma coisa aqui que era o quê? Um lado relacionado ao meu relacionamento com meu pai. Ainda que eu não tive, minha mãe nunca falou, eu tive um processo de perdão para desbloquear muitas coisas na minha vida relacionadas. Então, só por aqui, só depois. Foi depois do teu... A importância do perdão. Depois de ter conhecido, né? Oi? Depois de ter conhecido teu pai, que aí você entrou no processo de perdão, né? Aí eu comecei a estudar, fiz trabalhos na igreja de libertação, fiz alguns treinamentos. Eu sempre gostei dessa parte de psicologia, de entender que muitas coisas na minha vida, gente, eu perdi um apartamento, porque minha mãe guardava uma carta dizendo coisas que meu pai disse. Algo eu vim me mostrar por 20 anos. Eu queimei esse papel, eu não conseguia queimar, agora eu vou pro lado espiritual. Eu fui lá para fazer um processo de libertação, eu tinha ido para um treinamento, não sei se quem conhece aqui o pastor Ricardo Robortella. Não conhece não, né? Ele é de Minas Gerais. Aquele desse? Não, esse pastor ele é da igreja, ele é de Minas Gerais, ele faz um chamado Clamor pelas Nações. Ele tem um ministério chamado Clamor pelas Nações. Em 2007 eu fui para um treinamento dele no Rio, lá em Minas Gerais. Fiquei 40 dias. E veio falando sobre tudo, emocional e tal, lado espiritual. E ali eu vim com essa meta, não, eu tenho que mudar a minha história. E aí eu peguei uma carta, minha mãe pegou essa carta, me deu. Eu fui no prédio que eu morava, fui lá atrás, peguei um fósforo e comecei a orar sobre aquele papel. O papel não queimava. Vocês podem acreditar ou não? O papel não queimava. De tão forte do que estava escrito ali. Porque o meu pai, literalmente, assim, vou ser muito sincero, falava coisas para minha mãe de que eu poderia ser filho de qualquer um. Entendeu? E ela guardava aquele computador tão pesado. Mas eu quebrei. Sabe o que aconteceu depois dessa quebra? Meu pai me procura e meu primeiro imóvel, quem me deu? Ele. Meu pai. Mesmo eu não sou registrado no nome dele. Mas o processo do perdão, ele abre portas. Traz libertação. O poder do perdão, não importa quem seja. Gente, nós precisamos isso aí em qualquer esfera. O poder do perdão liberta. Não importa quem seja. É pai, mãe. Ontem te procurou, lembrei de você. Ontem me procurou um casal. Gente, eu tô dando muito spoiler, né? Tô gostando muito. Sim, porque você sempre foi um cara, entendeu? Você sempre foi uma pessoa que sempre motivou, a gente sempre conversou sobre esse assunto. Um casal tá me amarrado, aí eles veio falar, poxa, eu não casei até hoje com a minha esposa, no papel e no civil. Pô, tô querendo fazer um negócio. Eu falei, não, cara, sabe por que não tá andando? Você só precisa ir no civil lá, ó, pra quebrar isso. Nem que for uma gota de óleo assim, vindo na sua cabeça, porque você falou, quebra isso, você vai ver sua vida. Eu lembrei que você falou uma vez comigo isso.
Ele olhou pra mim, ela olhou. Aí eu falo pra vocês, como que uma mulher, agora eu vou olhar pro lado feminino, como que uma mulher, ela falou assim, eu já falei isso pra ele. Como que uma mulher fica se submetendo a ter um relacionamento com alguém que o cara não quer casar? Fala pra mim. Não tem ensinamento, direcionamento. Sabe, Não. eu tô falando de um caso, eu tô falando de vários. Por que a mulher se submete a um homem, tá junto com ele, ele fala, pô, eu tô junto com você, mas... Eu não quero nada, não. A primeira coisa que minha esposa chegou pra mim e falou assim, ó, ou é casamento universal, ou tô fora. Eu falei, cara, essa é a mulher pra minha vida. Ponto final. Então, fica pra próxima, tá bom? Contratar, tá aqui o link na bio. Fala aqui pro pessoal assim, ó. Quer cortar o cabelo, vai onde? Ó, se quiser cortar o cabelo, não tem outro lugar melhor. Leandro e Alessandro. Pode cortar? Pode cortar?